Estamos falando de Abraão, hoje nós vamos dar sequência, mas antes eu quero te pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos e certamente você vai nos abençoar e nos ajudar a abençoar outras vidas. Hoje nós vamos falar do maior desafio da vida de Abraão, o desafio que ele recebeu pelo próprio Deus de sacrificar o seu filho, Isaque, o único filho que ele tinha com a sua esposa Sara. Deus pede para ele como sacrifício. Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E lhe disse: Abraão. Então ele respondeu: Eis-me aqui. Disse o Senhor: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Vá à terra de Moriá e o ofereça ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe te direi. Veja só, Deus deu para Abraão um filho. A Bíblia diz que Abraão já tinha cerca de 100 anos, quando Deus concedeu para ele a graça de ser pai de um filho com a sua esposa Sara. Sara era estéril e Deus abriu a madre, Deus deu para ela a condição de gerar um filho. Esse filho recebeu o nome de Isaque. Quando Isaque atinge já uma certa idade, já é um rapazinho, Deus pede para Abraão sacrificar Isaque e diz para ele onde ele deveria levar o menino, o rapaz, e como ele deveria sacrificá-lo. Para mim, para você entender a dor e o sofrimento que Abraão deve ter sentido naquela hora, é só você se posicionar como um pai. É só você se colocar como um pai. Como que um pai vê um filho ser requerido, requisitado como sacrifício? Deus pede para Abraão Isaque, aquele que era precioso, aquele que era para ele importante no contexto da sua vida. O filho da promessa, uma resposta de oração, uma conquista que não era só dele, era de Sara. Deus pediu para ele, não pediu para Sara. E a Bíblia diz que Abraão pegou Isaque, 2 servos, um jumento, seguiu em direção à terra de Moriá. Chegando próximo ao local onde Deus havia lhe mostrado que ele deveria realizar o sacrifício, ele deixou ali os seus servos, deixou o jumento, pegou o que ele tinha levado para realizar o sacrifício. O que ele tinha levado? O Isaque, que era o sacrifício, ele tinha levado lenha, ele tinha levado um cutelo, uma espécie de uma faca que ele iria imolar ou iria matar Isaque, e levava lenha para poder acender a fogueira e queimar o holocausto. Abraão deixa os seus servos, Abraão deixa o jumento que conduzia-os, que transportava o peso, e Abraão então segue com Isaque em direção ao monte. Quando ele está indo, Isaque e Abraão começam a caminhar. Abraão diz para os seus que ele subiria ao monte, faria o sacrifício, e ele e o moço tornariam para estar com seus criados. Sobe, caminhando em direção ao local do sacrifício. Isaque lhe pergunta: Pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos o cutelo, mas onde está o cordeiro? Abraão diz para Isaque: Deus proverá para si o cordeiro. E ele sobe em direção à montanha, chegando no local onde Deus havia estabelecido. Ele prepara o altar, ele prepara a fogueira, e então ele amarra o menino e ele o deita sobre o altar. Quando ele vai feri-lo, uma voz brada do céu impede que ele mate o menino, e naquele instante ele olha e vê que tem um cordeiro ao lado, preso no arbusto, e então ele pega aquele cordeiro e sacrifica no lugar de Isaque. Esse momento de Abraão ali, essa história, esse desafio na fé, deixou para a gente 4 lições importantes. 2 eu vou falar hoje e 2 eu vou falar no próximo vídeo. Eu quero te chamar a atenção para a primeira coisa. Primeiro, Abraão, quando ele chega próximo ao monte, ao local onde ele iria fazer o sacrifício a Deus, ele se separou dos seus servos. Bom, por que será essa atitude de Abraão de separar-se dos seus servos? Abraão, ele deixa os servos e segue com os meninos. Com o menino, desculpa. Ele deixa os servos e segue com o rapaz. Por que ele fez isso? Certamente,
aqueles 2 servos iriam impedi-lo de realizar o sacrifício, executar a vontade de Deus e ser abençoado. Abraão se separou dos seus servos para que ele não fosse impedido de cumprir a vontade de Deus. Aprendemos aqui com essa atitude de Abraão que nós devemos às vezes nos separar de pessoas que possam nos impedir de viver e de executar a vontade de Deus. Outra coisa que nós percebemos é que Abraão deixou o jumento com os servos. O jumento, ele tinha 2 coisas ali que ele poderia atrapalhar Abraão. Primeiro, o jumento, ele é um animal e era comum naquela época se sacrificar animais. Abraão com o jumento, lá em cima do monte, ele poderia ter dúvida no seu coração entre sacrificar Isaac e sacrificar o jumento. O jumento seria um embaraço para ele. Outra coisa, quando Abraão ele deixa o jumento, ele está abrindo mão de uma força. O jumento representa força física, estrutura, condição de transportar peso no seu lombo, transportar carga. Quando Abraão deixa o jumento, Abraão toma nas costas a responsabilidade e a carga daquele ato. Então Abraão abriu mão do jumento porque iria atrapalhar. 2 situações aqui importantes. Abraão deixa os servos e Abraão deixa os jumentos. Por quê? Porque Abraão não queria que nada atrapalhasse ele cumprir a vontade de Deus e ser abençoado. Aprendemos com Abraão. Não deixe que nada atrapalhe, ainda que você tenha que abrir mão de algo que é importante, mas não deixe que nada atrapalhe você de viver e experimentar a vontade de Deus, porque certamente ela te abençoará. Continue conosco, temos 2 coisas ainda que queremos falar sobre esse momento aqui de Abraão. No próximo vídeo eu digo para você. Um beijo no coração.